Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu trago para vocês uma atualização do nosso indicador de cálculos de precificação para o dólar futuro. E fica aí nesse vídeo que você vai gostar das atualizações, das novidades que eu tenho para você através desse indicador aqui, que você vai poder utilizar tanto no Profit Pro quanto no Profit One aqui, ó, como você pode ver aqui em cima, ó. Eu estou inclusive utilizando aqui a versão do Profit One. Muita gente estava me pedindo porque tentava colocar o indicador no Profit One e ele não funcionava por alguns fatores que eu já vou explicar para vocês aqui assim que eu inserir o indicador aqui na tela, mas eu já estou mostrando aqui para vocês o Profit One, a gente está utilizando nele aqui, e por que a gente vai utilizar, não, né? Por que eu estou utilizando ele no Profit One? É por causa disso daqui, ó. Eu estou utilizando aqui uma conta de mesa proprietária, aqui, ó, 07, a conta da mesa proprietária 07, tesouraria. Então, por isso que eu estou utilizando essa versão aqui do Profit One. Então, já para a gente eliminar esse tópico aqui, tirar da frente, o motivo é esse. Algumas pessoas estavam me pedindo o indicador para poder utilizar, mas quando eles iam utilizar também em mesa proprietária, assim como é o meu caso aqui, e quando eu inseri o indicador na tela, ele dava erro, por quê? O Profit One, ele não disponibiliza para a gente a Petax. Nas 4 janelas de divulgação da Petax ali, entre 10 e 10, 11, entre 10 e 10 e 10, 11 e 11 e 10, meio-dia e 10, 1 e 1 e 10 ali, mais ou menos esse horário que são divulgadas as 4 prévias da Petax e 1 e 10, entre 1 e 1 e 10, a Petax oficial do dia, a Petax final. O Profit One, a versão do Profit One, a Anelógica não disponibiliza a taxa Petax. Então, o que a gente faz? A gente não conseguia utilizar o indicador aqui, porque ele tem a Petax dentro do código dele, dentro do script de cálculo dele. Então, quando a plataforma ia fazer a leitura do script para poder gerar as linhas de precificação e plotar no gráfico aqui, ele não conseguia fazer essa leitura porque ele não localizava esses preços. Então dava erro e não conseguia plotar linha nenhuma. E aí, com isso, fazia com que o indicador ficasse errado e não aparecesse as linhas no gráfico aqui. Os cálculos ficavam totalmente bugados, né? Então não dava para utilizar, ele não plotava as linhas aqui com as marcações no gráfico. Então eu corri atrás de ver como que faz esse cálculo da Petax, né? Calcular a Petax e jogar no código com esses cálculos para que a gente pudesse ter no nosso gráfico as linhas plotando as prévias da Petax em cada janela de divulgação, as variações dessa Petax e também os cálculos de precificação. E agora está funcionando tudo certinho e aí eu vou mostrar para vocês que é a novidade. Eu vou ir para um gráfico limpo aqui para ficar melhor a nossa visualização. Então vamos lá. Primeiro de tudo, lembrando que esse indicador ele funciona tanto para o Profit Pro quanto para o Profit One. E o que você vai fazer aqui? Você vai baixar o indicador aí para sua máquina, então você vai vir aqui em estratégias. Para você que não sabe como importar, isso aqui que você vai fazer. Você baixou para sua máquina, vem no seu Profit, menu estratégias, exportar estratégias, você vai vir marcar essa opção, importar, vai clicar aqui na pastinha. E aqui você vai lá na pastinha onde você salvou o arquivo que você vai baixar aí no seu computador. Aqui tá salvo nessa pasta aqui que eu já tenho, né? Então aqui, já tá pressionando aqui Alpha, Cal, Profit Pro, Profit One. Como eu disse, ele funciona para as duas versões, Profit Pro, Profit One, Profit Ultra também vai funcionar. Então você vai selecionar o arquivo. Arrastar aqui. Você vai selecionar o arquivo e você vai clicar em abrir. Ele vai vir para essa janelinha, você clica em cima dele, joga aqui pro lado direito, ele vai aparecer aqui, você vai clicar em importar. O meu dessa mensagem aqui, arquivos duplicados, porque eu já tenho ele importado aqui. No seu não vai aparecer essa mensagem porque você ainda não tem. Então eu vou subscrever aqui, não vai fazer diferença nenhuma, mas no seu só vai, quando você clicar ali em importar, já vai aparecer isso aqui. Estratégia importada com sucesso, porque você ainda não tem na sua máquina. Então ele vai dar certinho aqui, você clica em OK, você pode fechar aqui, ele já tá dentro do seu Profit. Então agora a gente vai inserir ele no gráfico. Botão direito, inserir indicador, ou você pode vir também aqui, ó, nesse menuzinho aqui, ó, inserir indicador, também vai funcionar, mas eu gosto de fazer assim, botão direito, inserir indicador, não faz diferença a forma como você vai fazer. Aqui você pode digitar alfa, vai aparecer os indicadores alfa, ou você pode digitar calc, para você localizar o indicador. Você vai localizar esse indicador aqui, ó, alfa calc versão 2. Clica nele, inserir, ele já vai inserir no seu gráfico, e aqui, pronto. Aí a mágica acontece. Olha aqui, ó, todas as linhas de precificação aqui no seu lado direito, ó, a gente tem aqui, ó, preço justo. Lembrando que o que está aparecendo aqui são os valores que utilizei para trabalhar na sexta-feira, no último pregão. Hoje é domingo, eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo, e esses daqui são os dados calculados para o pregão de sexta-feira. Então, ó, preço justo, preço de abertura, aqui tem a mínima e a máxima do 6L, que é o real negociado na CME. A gente tem a máxima, a primeira máxima, a mínima, primeira, segunda mínima, e se a gente diminuir aqui um pouquinho, a gente vai ver aqui em cima também, ó, a segunda máxima, né? Então, o que mais que a gente tem aqui nesse indicador? Você está vendo aqui no gráfico, como eu diminuí aqui, tirei o zoom do gráfico, a gente tem, ó, as outras prévias aqui, ó, de dias anteriores, tá vendo? Ó? A gente tem plotado no gráfico aqui, então essa é uma novidade pra gente. O Profit Pro, né, e o Ultra,
e o One não tem Apetax, né, nem o Profit Pro, ele disponibiliza para a gente o histórico dessa Apetax divulgada nos dias anteriores. É somente a do dia atual que a gente consegue ver ali nas janelas de divulgação das prévias e até o final do dia. Encerrou ali meia-noite, fez a zeragem ali, virou o dia, some essas marcações. Eu acho que isso, não vou dizer que é um erro, né, mas talvez uma falta da Nelogica. Podia muito bem disponibilizar para a gente esses dados de forma histórica para a gente poder fazer algum backtest, né, através da divulgação das prévias, através da Petax oficial, né, para a gente tentar, para você tentar criar algum setup, algum operacional em cima disso daí, também fazer um backtest dessas prévias aqui, e a Nelogica não disponibiliza isso pra gente. Então, pensando nisso também, tá aqui, agora você tem aí no seu gráfico as prévias de dias anteriores. A gente tem o histórico que eu vou diminuir mais aqui, ó, olha só. Você pode ir puxando aqui para trás e a gente vai encontrar que eu tô no contrato atual, né? Então, ele vai ter um limite aqui. Mas se você tiver no WDO Foot, no contrato histórico, então você vai ter mais dados aqui ainda para você trabalhar. Então, olha só aqui, isso é muito interessante. Então, só isso daqui já vale o seu joinha, já vale você se inscrever no nosso canal aí. Então, não deixe de se inscrever, não deixe de comentar aqui o que você está achando desse indicador, o que você está achando dos nossos vídeos, e deixa o seu joinha aqui, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo também, para que ele possa chegar em outras pessoas também que estão talvez buscando algo parecido com isso aqui, quer ver a Petax histórica e não consegue porque o Profit não disponibiliza. Então agora, através desse indicador aqui, você tem a Petax histórica também. O que mais que a gente tem aqui? Bom, você está vendo aqui em cima que quando eu inseri o indicador, ele colocou, ó, esse daqui e colocou esse daqui. É o mesmo indicador, só que por que ele fica assim, mostrando dois? Deixa eu explicar para vocês por quê. Quem entende de programação, de NTSL, que é a linguagem de programação da Nelogica, já sabe por quê. Mas é só para você entender, às vezes você vai baixar um indicador aí, nossa, mas veio dois, um funciona, outro não funciona, um funciona de um jeito, outro de outro. É só para você entender rapidamente aqui, uma explicação bem grosseira e bem rápida para você saber o porquê que aparecem esses dois indicadores aqui. Bom, a gente usa funções para poder plotar essas linhas no gráfico aqui, para imprimir essas linhas, mostrar essas linhas aqui no gráfico, essas daqui, e essas linhas aqui são linhas diferentes, são funções diferentes para mostrar essas linhas aqui. Aqui eu uso um tipo de função para poder mostrar essas linhas aqui, e aqui no dia atual eu uso outro tipo de função para poder colocar essas linhas aqui. Por que que eu faço isso? Porque esse tipo de linha que é plotado aqui, a Nelogica, a linguagem de programação aqui, ela não me permite utilizar de forma clara e de uma forma que eu consiga manusear muito bem, por exemplo, textos, onde eu começo e onde eu termino essas linhas, igual aqui, eu consigo fazer dessa forma, igual aqui, colocar os textos, tudo bonitinho. Eu consigo, por exemplo, colorir toda essa área aqui, ó, do indicador, eu consigo colorir toda essa área aqui, se eu quiser. Inclusive, nesse indicador está disponibilizado para você. Se você quiser colocar uma coloração aqui, nessa região de valor, você consegue colocar. Já aqui, você consegue colorir essa área aqui? Consegue. Consegue colorir a outra região branca, igual essa que está mais para cima aqui no gráfico? Consegue também. Só que olha o que acontece quando a gente tenta fazer isso. Ó. Eu vou tirar aqui, vou abrir as propriedades desse indicador aqui. Lembrando que é o mesmo indicador, porém, ele abre configurações para esse tipo de plotagem de linha e configurações para esse tipo de plotagem, que na verdade é a mesma tela de configuração, só que um vai mudar aqui e o outro vai mudar esse dali. Então, aqui, ó, por exemplo, o que eu tenho para modificar aqui? Somente o último dia. Se eu colocar assim e aplicar, ó, ele tira o histórico e vai ficar só o dia atual. Eu, inclusive, uso dessa forma aqui, porque eu não preciso olhar os dias anteriores aqui, esse histórico aqui não faz diferença para mim. Então eu uso dessa forma aqui, só no dia atual. Mas eu vou deixar aqui por enquanto para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Quando eu venho aqui em aparência, eu tenho aqui a linha de cima, a linha superior, e tenho a linha inferior. Tá vendo aqui, ó, o branco é da linha lá de cima, e aqui eu vou ter, ó, esse azul aqui, que é o da linha de baixo. Então, veja bem, eu tenho essa linha, eu consigo mudar essas cores aqui, se eu quiser e tal. Mas quando eu venho aqui, ó, em preenchimento, olha aqui, eu não tenho de forma individual essa área para preencher. Se eu coloco aqui, por exemplo, preencher, vou deixar, vou colocar qualquer outra cor aqui, ó, vou colocar
essa cor aqui, esse âmbar, esse amarelinho aqui. Quando eu aplico, olha o que ele faz no meu gráfico. Ele não colore só a parte que eu de fato desejo. E isso, se eu selecionar aqui outra linha, ou qualquer outra linha dessa aqui, ele faz a mesma coisa. Então, só para você entender, deixa eu tirar aqui, ok, vou dar um ok aqui. Ele não trabalha de forma individual o preenchimento dessas linhas aqui, tanto dessa, deixa eu diminuir aqui, ó, tem a parte de baixo e tem aqui a parte de cima ali. Ele não trabalha de forma individual o preenchimento dessa região e dessa região, porque ele considera que isso daqui é um indicador só, todas essas linhas aqui é um indicador só. Então, se eu colocar o preenchimento com cor, ele preenche toda a parte aqui. A mesma coisa, se a gente muda ali para essas linhas aqui, ó, se eu mudo aqui tipo de linha para histograma, aqui não é o caso, mas tem indicadores que a gente utiliza em forma de histograma. Olha o que ele vai fazer na minha tela. Ele não trata de forma individual. Então, esse é um dos motivos, só para vocês entenderem rapidamente, que esse é um dos motivos do porquê que plota dois indicadores aqui. Então, e para a gente fazer dessa forma aqui, como eu faço aqui utilizando essa outra função aqui, que inclusive eu acho que fica visualmente muito mais bonito, é muito mais agradável, eu consigo manipular melhor tanto o texto como a aparência, aqui eu consigo manipular de uma forma muito mais agradável do que utilizando essa função aqui. Tem as suas particularidades, os prós e os contras nos dois. Por exemplo, aqui a gente consegue trabalhar de forma histórica, aqui eu já não consigo trabalhar de forma histórica. Esse tipo de função aqui, as Horizontal Line Custom, que são essas linhas personalizadas, não armazena dados passados para eu poder gerar um histórico. Então, por isso que para poder gerar o histórico, eu estou utilizando essa função aqui. Aí ele acaba me gerando um outro indicador. Não é um outro indicador, é o mesmo, né? Mas ele acaba me gerando aqui, mostrando como se fosse um outro indicador aqui para eu ter como manipular as propriedades do histórico do indicador. E aqui, esse de baixo aqui, ó, que é para eu manipular as propriedades do indicador aqui do dia atual. Beleza? Então, assim, rapidamente, de forma bem rápida, bem grosseira, assim, só para vocês entenderem, né? Talvez você não entenda de programação aqui para o Profit, então, só para vocês entenderem o porquê que gera esses dois arquivos aqui. Esses dois arquivos não, né? Esses dois indicadores aqui, essas duas propriedades aqui para o indicador. Quando você quiser manipular as propriedades do indicador atual, você vai ter que clicar ou duas vezes aqui, ou você clica duas vezes em qualquer uma dessas linhas aqui do indicador atual. E quando você quiser manipular as propriedades do histórico do indicador, você clica duas vezes em qualquer uma dessas linhas, ou duas vezes aqui no título do indicador, no primeiro aqui. Se você quiser utilizar só no dia atual, você vai fazer como eu te falei. Clica duas vezes no indicador de histórico, vem aqui nos parâmetros, somente o último dia, e deixa marcado como sim, e dá um aplicar. Se você mexer qualquer outra coisa aqui, não vai mudar em nada. Por exemplo, ó, preencher mínima da Petax, que seria para preencher essa região aqui. Se eu der um aplicar aqui, ó, tá vendo? Não muda nada, porque eu estou mexendo nas propriedades do histórico. Beleza? Então aqui, se você mexer qualquer outra coisa, nada. Não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar aqui nas propriedades é só aqui, ó, somente o último dia. Qualquer uma dessas outras propriedades aqui que você mudar, não vai mudar em nada. Então aqui, eu vou deixar aqui ó, no último dia por enquanto. E agora eu vou passar a manipular aqui como se fosse o dia atual. Vou manipular o dia atual aqui para vocês verem o que a gente tem aqui de diferente da versão anterior. Então, antes a gente tinha o quê? Toda essa região aqui ó, de precificação a gente tinha anteriormente. Isso daqui não mudou em nada, continua a mesma coisa. A gente tinha essa região aqui também, da variação positiva da Petax. A gente tinha também essa região aqui de variação negativa da Petax, né? Então a gente tem a variação máxima e a variação mínima da Petax, que é com base na primeira divulgação da prévia, da primeira prévia da Petax, né? Então a gente gera essas regiões aqui, que são regiões muito respeitadas, o mercado trabalhou inclusive dentro dessa região aqui, em dias anteriores também, como você vai ver aí no seu gráfico, que ele tende a trabalhar dentro dessa região aqui de máxima e de mínima. Quando ele rompe alguma dessa região aqui e passa para baixo e volta para testar, é porque ele vai realmente estar numa tendência muito forte e alguém está sendo estopado aqui, alguém muito grande está sendo estopado. E para cima a mesma coisa, quando rompe e passa, volta para testar e passa para cima, às vezes nem volta, às vezes vai muito, depois ele volta e aí ele segue ou continua aqui consolidado. É isso que geralmente acontece. Mas quando ele rompe essas regiões, é porque alguém muito grande está sendo estopado. Porque geralmente o mercado tende a trabalhar
dentro dessas regiões aqui. Às vezes passa um pouquinho, mas ele volta aqui para dentro ou fica trabalhando aqui dentro. Então a gente pode usar isso daqui como regiões de alvo, mas a intenção do vídeo aqui não é explicar sobre isso, é mostrar somente as funções aqui do indicador. Então, isso daqui não mudou nada disso, e aqui a linha vermelha, né, que é a variação máxima e mínima de cada petax, né, de forma dinâmica, né, conforme vai saindo cada petax dessa aqui, cada prévia da petax, ele vai girando de forma dinâmica aqui esse cálculo, e essas linhas mudam de lugares aqui, e a gente pode usar também como alvo da nossa operação para buscar essas regiões também. Então, o que mais que a gente tem aqui? Ó? A gente tem as prévias da petax que a gente não tinha antes no indicador. E a gente está aqui, ó, dentro do Profit One. Se você tentar inserir o indicador de petax no Profit One, você vai ver que não tem disponível. E a gente tem agora aqui as prévias, inclusive também aqui ó, a petax oficial, que é a média dessas 4 prévias aqui divulgadas. Então agora a gente tem dentro do Profit One também e no Profit Pro as prévias da petax aqui no nosso indicador também. Então, para quem estava querendo utilizar o indicador e não estava conseguindo, agora vai poder utilizar o indicador na sua tela aí, na mesa proprietária, pode utilizar no Profit Pro, pode utilizar no Profit One, onde você desejar, ele vai funcionar agora. O que mais que a gente tem nesse indicador aqui, nessa versão agora aqui? Deixa eu abrir aqui ele, as propriedades. A gente vai puxar ele aqui um pouquinho para o lado. Ó. Mesma coisa aqui. Se eu clicar aqui em somente o último dia, não vai mudar em nada, porque esse daqui, essas linhas aqui, elas só aparecem no último dia mesmo. Então, se eu botar sim ou não aqui, não vai mudar em nada. Se eu clicar aqui, selecionar, mostrar a precificação sim, é o que está aqui. Ele vai mostrar essa região de precificação aqui, ó, que a gente trabalha na primeira hora do dia ali do mercado, na abertura do mercado, precificação de abertura. Então, ele vai mostrar isso daqui. Se eu clicar em não, ele não vai mostrar os cálculos de precificação de abertura. E no primeiro momento do dia, na primeira hora do dia, isso daqui também não vai mostrar, porque não vai ter divulgado, ainda não vai ter saído nenhuma das prévias da petax, né? Então, essas linhas também não vai estar aqui no seu gráfico. Não vai mostrar aqui, só vai mostrar essa linha aqui, que é uma linha de variação percentual do ativo. Enquanto ele está correndo para cima, para baixo, para cima, para baixo, ele vai te mostrar aqui uma variação percentual do dia a partir do ajuste, que é o ponto que eu considero o ponto exato para o preço variar, porque a posição dos grandes players estão fechados ali, está sendo calculada em cima do ajuste diário. Então, a partir do ajuste diário, eu calculo a variação do dia aqui, não a partir do fechamento. Então, só vai estar mostrando essa linha aqui, se você tiver com essa opção aqui marcada. Se você não quiser utilizar a precificação, então você desmarca aquilo dali, e aí conforme for saindo as petax aqui, for sendo divulgado, vai marcar essas regiões aqui, de máxima, e as regiões de mínima, e também vai botar no seu gráfico aí as petax. Mas se você quiser utilizar a precificação, você deixa marcado sim. Se você não quiser utilizar só no cantinho aqui, eu prefiro dessa forma aqui, você gosta das linhas sobre o gráfico, você gosta de ver no gráfico todas as regiões ali, então você vem e marca essa opção aqui, ó, linha sobre o gráfico, sim, quando você der um aplicar, ele vai colocar todas as linhas, tá vendo? Em cima do gráfico aqui, ó, desde o início do pregão até o final do pregão, ele vai estar demarcando para você. Eu não gosto porque fica mais poluído, né? Fica muitas linhas sobre o gráfico, então eu prefiro utilizar essa opção aqui, ó. Eu prefiro deixar assim só no cantinho aqui. E quando você marcar, quando você inserir no seu gráfico aí, eu não sei como que tá o seu gráfico aí na sua plataforma, mas se você utiliza o preço muito perto aqui ó, da escala de preços, ele vai ficar assim, então vai acabar encavalando, vai ficar em cima do gráfico aqui, toda a nomenclatura. Então faz isso aqui, é só você arrastar para o lado um pouquinho, ó. Você arrasta para o lado e aí vai ficar aqui, ó, bonitinho, igual tá na minha tela aqui, ó. Vai ficar o texto aqui na sua direita, mesmo que você use o livro visual que não vai te atrapalhar em nada. Aliás, aqui no Profit One não tem um livro visual, mas se você estiver utilizando a versão Pro, o Profit Pro, e você utilizar o livro visual, ele vai estar aqui, mas não vai te atrapalhar em nada também. Beleza? Então é só você arrastar aqui para o lado, conforme a sua vontade, ele vai estar sempre aqui ó, a partir da última barra para frente. Então, aí fica conforme o seu gosto, aí você coloca da maneira que você achar melhor. Beleza? Então, o que mais que a gente tem aqui? Continua ainda da mesma forma isso daqui, ó. Deixa eu abrir aqui de novo, as propriedades, se eu arrastar aqui para o lado. Aqui são os cálculos, né, onde você vai inserir os parâmetros para gerar os cálculos das regiões do dia.
Eu não vou mostrar para vocês aqui como que coleta os dados, onde coleta os dados, porque já tem no vídeo anterior, então não vou repetir aqui. Se você não sabe como coletar os dados, vai aqui na descrição desse vídeo e entra no link ali e assiste o vídeo lá da versão anterior, que lá você vai ver como que a gente faz, vai estar de forma bem detalhada lá, como que a gente faz para inserir esses dados aqui, aonde coletar esses dados para a gente colocar aqui e gerar os cálculos. A gente tem aqui, ó, preencher a máxima e preencher a mínima. Se você gosta de preencher essas regiões aqui, você pode estar utilizando isso aqui, ó, tá vendo? Aqui tá, eu coloquei uma cor bem fraquinha para poder gerar essas regiões aqui. Aqui embaixo tá bem, deixa eu dar um aqui. Você não tá vendo aqui é por causa do degradê aqui que tá na minha tela, mas ó, se eu diminuir aqui você já consegue ver um pouco, tá vendo? Então, isso daqui você pode escolher a cor que você deseja. Então, se você quiser escolher uma outra cor para preencher essa região, é só você seguir o padrão RGB aqui e ver qual que é a cor correspondente ao RGB, a cor que você deseja utilizar, e você vai inserir aqui. Se você também quiser saber como que você faz isso, vê o vídeo anterior, assiste o vídeo anterior do indicador, que lá eu ensino de forma detalhada isso daqui. A intenção do vídeo não é essa no momento. Então eu vou deixar aqui não, essa aqui é a forma que eu utilizo, e é isso daí. Então esse é o indicador novo. Detalhe, no Profit Pro, você tem como pegar aqui, ó, um dos dados que você precisa é a taxa de juros, né, para poder colocar aqui e gerar os cálculos. Aqui em cima no menu você já tem aqui, ó, grade de cotações no Profit Pro. O Profit One ele não tem, tá vendo? E se você vem aqui ó, em ferramentas, aí você tem aqui, ó, grade de cotações. Então você vai ter que fazer isso se você estiver utilizando exclusivamente o Profit One. Só que aqui, ó, tá vendo? Não tem o ativo que você quer. Então o que você vai fazer? Deixa eu puxar aqui pro lado. Você vai seguir esse caminho que eu fiz, né, ferramentas, grade de cotações, vai abrir essa tela desse jeito aqui. Você vai inserir uma nova aba aqui, ou se você não quiser utilizar isso aqui, você pode fechar tudo, e aqui você vem e cria um novo. Eu já criei uma aqui e já coloquei os ativos, mas eu vou fazer uma aqui para vocês entenderem como que vocês vão fazer. Aqui ó, vai estar desse jeito, se você pode fechar tudo isso aqui, ou se você quiser deixar também não tem problema. Você vai aqui no maisinho e vai criar uma nova aba. Eu vou colocar qualquer nome aqui, você coloca o nome que você quiser, vou colocar desse jeito aqui, então vai ficar assim. Você pode colocar aí como juros, como precificação, sei lá, uma forma que você entenda que é a tela que você precisa utilizar para poder coletar os dados. Tá vendo que aqui não tem um maisinho para você adicionar, igual tem lá no Profit Pro, tem um maisinho para você adicionar os ativos aqui, mas não se preocupe porque dá pra gente adicionar. Você vai clicar com o botão direito aqui, qualquer área essa área preta aqui, inserir ativo. E aí, o que a gente vai inserir aqui? A gente vai inserir o DI do contrato atual. DI1, o contrato atual é esse aqui. Então, duplo clica duas vezes, ele já vai vir aqui para sua tela. Você vai inserir o que mais aqui também? Pode colocar aqui, ó, o Dolfut, que você vai utilizar esses dados também para o cálculo. Então, ele já tem aqui o fechamento, o último juros aqui, a última taxa de juros, que é o que a gente vai precisar. A gente vai precisar também aqui dos dias para o vencimento. Então, deixa eu puxar aqui. Você faz isso daqui que fica mais fácil também. Você vai rolar a barra aqui até você encontrar isso aqui, ó, validade. Você encontrou aqui, você clica, segura e arrasta para você puxar essa coluna para mais perto aqui. Deixa eu ver ela. Arrasta essa coluna. Pode deixar ela aqui. Você pode deixar ela aqui, ou se você quiser também, você pode deixar aqui. Não tem problema. Vê um lugar que fica mais próximo aqui, porque aí, se a sua tela estiver bem pequenininha assim, você não precisa ficar rolando a tela. Quando você abrir, já vai estar aqui para você visualizar esses dados. Então, você vai precisar aqui ó, do último, e você vai precisar aqui, só parar o mouse em cima, ele vai te mostrar quantos dias para o vencimento do contrato, que você vai utilizar esses dados também lá nos parâmetros a serem inseridos. Né? Então, só assistir o vídeo direitinho aí anterior, que você vai saber o que você tem que coletar e onde você tem que inserir. Aqui é só para mostrar que no Profit One também é possível você coletar esses dados que estão disponíveis mais facilmente, né, de forma visual lá no Profit Pro. Então aqui também você tem como fazer. Então isso daqui também já é uma informação importante para você. Esse é o nosso novo indicador, essa é a nossa nova versão. Né? Então se você quiser utilizar só no dia, você marca essa opção. Se você quiser utilizar em dias anteriores, é só você vir aqui, duplo clique e marcar aqui nos parâmetros somente o último dia, não, que ele vai mostrar o histórico pra gente aqui dos dias anteriores. Então, pra gente finalizar esse vídeo e ver esse indicador funcionando, eu vou puxar um replay aqui pra vocês, ó. Eu vou puxar aqui do dia 14 mesmo, e vocês veem que o indicador tá funcionando. Vou minimizar aquilo dali, pronto.
Tá aqui, ó. Já puxei o replay. Eu só não vou colocar dados nenhum aqui para mudar essa precificação aqui. Eu acho que não é necessário. Então, eu vou dar o play aqui. Vou dar uma acelerada aqui. Vou deixar em 10. Ele abriu, então ele vai ficar marcando só aqui os cálculos. Né? Tá vendo que ele já deu um espaço aqui do dia anterior pro dia atual. A gente tá no gráfico aqui, ó, no tempo de 5 minutos, beleza? Então, deixa eu só puxar um pouco para frente aqui, para dar uma aceleradinha aqui para vocês verem que ele vai cortar aqui os dados anteriores aqui. A gente tá com a função de último, somente o último ali ela tá desabilitada, então aqui ela tá mostrando o histórico ainda. Então, ó, tá vendo? Ele só tá mostrando a especificação. Por quê? As PTACs vai ser marcada no gráfico só quando for divulgado. Então eu vou acelerar aqui, eu vou puxar aqui até próximo das 10. Vou colocar aqui 9h57 e agora a gente observa aqui a divulgação da PTACs. Vou deixar aqui no gráfico de 5 minutos mesmo e a gente vai acompanhando aqui o que vai acontecer agora. Vamos deixar rolar o gráfico aqui, tá na velocidade 10. E quando der o horário que a PTACs for divulgada, a primeira prévia da PTACs, ela vai plotar no gráfico e vai plotar aquelas regiões de máxima e mínima de variação também. Então vamos acompanhando aqui e ver como que o indicador vai se comportar, beleza? Só um detalhezinho aqui que eu observei agora, e eu vou atualizar o indicador para vocês baixarem também. Aqui tá 0, porque provavelmente eu esqueci de tirar o comentário que estava lá nessa região aqui enquanto eu estava testando o indicador, porque quando a gente está fazendo o backtest, isso aqui fica dando erro de cálculo ali, ele só funciona no mercado aberto, no backtest ele fica dando erro. Então, eu vou atualizar e vou colocar aqui, e enquanto o indicador estiver rodando aqui, ele vai mostrar para vocês qual que é a variação percentual do dia que o ativo está se movimentando aqui, beleza? No de vocês já vai atualizar. Então aqui, ó, já são 11, aliás, 10 e 10, desculpa, 10 e 7. A gente vai ver que daqui a pouco, até umas 10 e 10, mais ou menos ali, ele já vai plotar no gráfico a nossa primeira prévia da PTACs, beleza? Ele não plota quando ela é divulgada, no mesmo momento que ela é divulgada, no mesmo horário. Por quê? Deixa eu dar um pause aqui, ó. Ela já plotou aqui, ó. Deixa eu dar um pause aqui, só para explicar uma coisa para vocês. Ele tá marcando aqui, ó, a partir de, tá vendo que são 10 horas, tá vendo aqui ali embaixo? Ó? Aqui são 10 horas. Que é a hora que ele vai riscar na tela, mas ele só vai marcar na hora que ela for divulgada. E como eu tô num gráfico de 5 minutos, não tem como, o Profit não te permite, ele não faz a plotagem de nenhum indicador, de nenhuma linha, enquanto essa barra não estiver fechada. Então, se ela tivesse sido divulgada, igual eu estava mostrando aqui, 10 e 6, 10 e 7, 10 e 8, 10 e 9, eu estou num gráfico de 5 minutos, enquanto essa barra de 5 minutos não fechar, o indicador ele não vai aparecer aqui na tela. Por isso, quando deu 10 e 10, ele apareceu aqui. Provavelmente essa PTACs foi divulgada antes de 10 e 10, mas como ele precisa esperar o candle fechar, então ele só plota a partir de 10 e 10, a partir de 10 e 10. E quando fecha o candle, e aí ele puxa a partir de 10 horas o indicador. E aí vai puxando conforme os minutos vai passando. Se a gente tiver um gráfico menor, de 2 minutos, de 1 minuto, por exemplo, na hora que ela for divulgada e aquele candle, daquele tempo gráfico fechar, é a hora que vai ser plotado no seu gráfico. Se você tiver um gráfico maior, de 6, de 7, de 10 minutos, ele só vai ser plotado quando fechar aquele candle, beleza? Só para vocês entenderem isso daí, que às vezes, mas tá demorando, mas talvez você tá no tempo gráfico de 5, de 10, de 15 minutos, então vai esperar o candle fechar, beleza? Só para vocês entenderem isso. Então, vamos lá, deixar rodando aqui, continuar aqui, e aí vocês observem que plotou aqui a primeira prévia, ó, ele já gerou a região aqui de mínima, as duas regiões de variação mínima da PTACs, marcou aqui a mínima da PTACs, que é a primeira variação, e se a gente puxar o gráfico aqui para cima, ó, a gente vai ver também essas regiões aqui, ó, tá vendo? Primeira região de mínima, de máxima, aliás, primeira região de máxima e a segunda região de máxima. Então, já plotou ali. Eu vou acelerar aqui para a próxima região, para a próxima divulgação. Eu vou colocar aqui 10h58, vou dar um play. E agora, eu vou mudar o tempo gráfico aqui, eu vou colocar 2 minutos para vocês verem que vai ser mais rápido essa divulgação aqui. Porque como eu tô no gráfico de 2 minutos, se ela for divulgada antes de 11h10, que é a próxima horário da janela aqui de divulgação, ele vai ser plotado antes, porque ele não vai ter que esperar 5 minutos para fechar o candle, ele vai fechar em 2 minutos. Só um outro detalhe que eu vou te dar um pause aqui. Percebam que a hora girou aqui, 11 horas, e o que ele fez aqui? Ele esticou essa linha até lá na frente. Isso daqui, não faço a mínima ideia do porquê que ele faz isso, mas eu acredito que seja por causa da linguagem de programação da Neológica. Toda vez que gira a hora aqui, de 10 para 11, de 11 para 12, e assim sucessivamente, ele estica a linha até o final, tá vendo? Aqui também ela fez a mesma coisa. Todas essas linhas aqui em cima fez a mesma coisa, ele estica para frente, e assim que fecha o primeiro candle do tempo gráfico que você está utilizando, ela retorna pro local correto que ela estava antes aqui, que é o local onde ela tem que ficar. Eu não sei por que faz isso, é algum bug da Neológica, algum bug do Profit aí que não fica com a linha no mesmo lugar. Toda vez que gira a hora acontece isso daqui, mas não é nada que atrapalhe. Quando finalizar o primeiro candle aqui, fechar o primeiro candle, ele vai voltar, vocês vão observar aqui. Deixa eu dar o play aqui, vocês vão ver que quando fechar esse candle aqui, tudo vai se ajustar novamente. Mas isso não é nada que atrapalhe. Olha lá, já se ajustou e voltou tudo pro mesmo local aqui. Não sei por que acontece isso, eu já tentei de tudo para tirar aqui, já mudei tempo de plotagem aqui, já mudei várias coisas no gráfico, tentei inserir alguns scripts no código e não dá certo. Sempre acontece isso. Então, continua observando aqui, ó, 11h06, ó, ainda não gerou a próxima prévia, vamos ver aqui até 11h10. Geralmente sai entre 11 e 11h10, né? 10, 10, 10, geralmente o máximo é 10 minutos ali. Aqui, agora já plotou. A segunda prévia, dessa vez, ó, tá vendo? 11h08, 11h09 aqui, ele já colocou ali. E já trouxe uma nova região aqui de mínima, e lá pra cima também, já fez um novo cálculo, e já colocou uma outra região aqui de máxima também, beleza? Então, só pra vocês entenderem, como eu falei antes, o que acontece, vai depender muito do tempo gráfico que você estiver utilizando também. Se a prévia for divulgada antes, ali mais cedo, 11h05, 11h06, 11h07, se você tiver em tempos gráficos menores, ela vai aparecer no seu gráfico mais rápido. Se você tiver em tempos gráficos maiores, ela vai demorar o tempo que aquele candle demorar para fechar, para poder aparecer no seu gráfico aí. Então não quer dizer que ela não vai aparecer que tá bugado, não, é por causa disso, porque só aparece depois que fecha um candle, aí ela é plotada no nosso gráfico. Então, só mais uma aqui, ó, vou puxar aqui para meio-dia.
Vou voltar aqui um pouquinho. Ó, 11h57, vou dar o play aqui. E vocês vão ver, vai puxar de novo essa linha lá pra frente quando virar aqui, quando girar a hora. Mas não é erro. Isso é o próprio Profit aqui, faz parte do Profit, não sei por qual motivo. Mas nada que possa nos atrapalhar aqui. Eu dei esse gapzinho aqui porque eu adiantei o replay aqui, então às vezes aqui no Profit ele acaba fazendo isso. Ó, já esticou a linha aqui, quando fechar, eu tô no gráfico de 2 minutos, quando fechar aqui, ele vai ajustar novamente as linhas. Ó, já fez o ajuste e agora vai aguardar a divulgação da próxima prévia. Quando sair, ela vai plotar no gráfico aqui a próxima prévia e vai continuar marcando aqui as anteriores também. Então, ó, a gente já tá aqui a meio-dia 4, partindo já para meio-dia 5. Ainda não foi divulgado. É raro divulgar antes de meio-dia 5, meio-dia 6, assim, sempre depois, meio-dia 7, meio-dia 8, por aí. Ó, um detalhe aqui, só para vocês observarem e não se confundirem também. O que acontece? Quando vai passando o horário, que é meio-dia 6, meio-dia 5, meio-dia 7, você viu que meio que ficou sobreposto aqui, ó, segunda prévia, que é essa prévia aqui, e ficou um pouquinho sobreposto aqui, já escrito terceira prévia. Mas não quer dizer que a terceira prévia saiu aqui não, tá? Ele tá aguardando, às vezes acontece isso daqui por um bugzinho também da plataforma. Não quer dizer que ela já saiu aqui não. Então, até uma dica para vocês aí. Geralmente, a prévia a ser divulgada, ela vai sair aonde o preço está trabalhando. Se você nunca prestou atenção nisso, presta atenção que você vai ver. Então, isso aqui já é uma dica para você. Você está vendo o preço trabalhando aqui embaixo. E você viu o que aconteceu, por exemplo, isso daqui, não quer dizer que a prévia está aqui não, tá? Já fique esperto, porque com certeza ela vai sair por aqui, nessa região aqui. Ela geralmente sai aonde o preço está trabalhando. Então, não acha que está ali não. Então, vamos deixar rodar aqui. Isso é um bugzinho, não sei por qual motivo acontece, mas sempre espera porque ela vai se ajustar. Então, deixa eu dar o play aqui novamente. E aí a gente vai ver que ela realmente não, ó, o preço está trabalhando por aqui. Olha lá, tá vendo? Lembra que eu falei? Geralmente ela sai aonde o preço está trabalhando. Ó, onde ela saiu, onde ela foi divulgada, o preço estava trabalhando por aqui. Onde ela foi divulgada aqui, o preço estava trabalhando nessa região. Então, se estava uma descrição lá em cima, mas o preço está trabalhando aqui, espera um pouquinho, porque ainda não foi divulgado. É um bugzinho que acontece, e aí você viu que ela foi divulgada aonde o preço estava trabalhando. Sempre isso. Vale essa dica aí pra você. Se você não deixou seu like até agora, se você tá nesse vídeo aqui até agora, essa dica aí já vale seu like, vale sua inscrição aqui no canal, beleza? Então, você tá vendo ela funcionando direitinho. Eu vou pausar aqui. Vou só colocar a última, só pra vocês verem a divulgação da Petax oficial também. Então eu vou botar aqui uma hora. Provavelmente ele vai aparecer algum gap aqui também. Vai ser por causa de ter adiantado aqui. Então, ó, girou a hora, ó, ele arrasta pra frente, fechou o candle, volta de novo. E agora, observe mais uma vez onde o preço está trabalhando e onde vai sair a quarta prévia. Tá vendo que já tá marcando aqui embaixo, mas o preço tá aqui em cima ainda. Tá marcando aqui por causa de um errozinho aqui algum bug aqui da plataforma, que ele tá talvez tentando antecipar o cálculo, não sei por qual motivo. Mas observe, provavelmente essa prévia vai sair por aqui, porque ela sai geralmente onde o preço está trabalhando. Então vamos ver, olha lá, ó, quarta prévia, onde o preço estava trabalhando, e aí também já sai a Petax oficial, que é a média dessas 4 prévias divulgadas. Beleza? Então vou parar aqui o replay, vou finalizar esse replay aqui. A gente vai voltar aqui para nossa tela do gráfico atual, carregou tudo aqui já, e a gente tem aqui então o indicador. Então pessoal, é isso, esse é o indicador. Eu gosto de utilizar, como eu falei para vocês, somente os dados do dia atual, porque para mim o dia anterior, esse histórico do dia anterior, para mim não serve para nada. O que eu preciso é só disso aqui, mas para você serve de alguma coisa, vai servir para alguma coisa, para algum backtest, tomara que possa te ajudar. Então é só deixar aquela opção marcada, beleza? Então se você gostou desse vídeo e você quer utilizar esse indicador, se você quer testar o nosso indicador de precificação, de cálculos de precificação e utilizar a nossa Petax, é só entrar no link que está na descrição desse vídeo e fazer a sua solicitação lá, que a gente vai enviar para você, tá instalando aí na sua plataforma. E não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de deixar o seu joinha, de curtir esse conteúdo, de comentar o que você tá achando, o que você achou desse indicador. Manda pra gente, comenta aqui e compartilha esse vídeo também para que ele possa chegar em mais pessoas que estejam buscando esse conteúdo, que estejam em busca de um indicador de Petax também para utilizar no Profit One em mesas proprietárias. Então essa aqui é uma ótima opção para você estar utilizando aí na sua plataforma. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam bastante esse indicador aí, utiliza na máquina de vocês e volta aqui para deixar o feedback do que vocês estão achando desse indicador. Nós nos vemos no próximo vídeo e até lá.